E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URG de 2013 que fala sobre física moderna e a questão diz o seguinte: neste ano de 2013, comemora-se o centenário da publicação do modelo atômico de Bohr, uma das bases da moderna teoria quântica. A respeito desse modelo são feitas as seguintes afirmações. Bom, daí é aquela questão clássica da URGS, onde ela me dá 3 afirmações e eu tenho que definir quais estão corretas e quais não. Primeira afirmação diz o seguinte: os elétrons movem-se em torno do núcleo em órbitas circunferenciais sob influência da atração coulombiana e satisfazem as leis de Newton. Bom, essa afirmação ela está correta, né? É justamente a ideia aí da definição, mas só para contextualizar, uma das grandes importâncias do modelo de Bohr é justamente ele ter conseguido fazer uma relação entre as leis de Newton e a física da época, né, que a gente chama de física clássica hoje em dia, com as novas teorias de quantização que estavam surgindo na época. Tem a questão comenta aqui, né, base da moderna teoria quântica. Então ele consegue fazer meio que uma unificação entre a física clássica, que era a física da época, e as novas teorias que revolucionaram a física ali no século XX, que a gente chama hoje em dia de física moderna. Então sim, né, tá tudo correto aqui. As órbitas eram circunferenciais, não elípticas, como nos planetas, né, apesar de a gente associar isso aos planetas fazendo algumas relações, mas as órbitas dos elétrons são circunferenciais, seguindo as leis de atração coulombiana. Do que ele está falando aqui, essa questão coulombiana? Ele está falando da lei de Coulomb, né? Aquela equaçãozinha que a gente aprende lá na eletricidade, onde K vezes Q dividido por D ao quadrado, e satisfazem as leis de Newton referente ali ao movimento dos corpos. Então tá tudo certo, essa afirmação ok. Segunda afirmação: a emissão ou absorção da radiação ocorre apenas quando o elétron faz uma transição entre órbitas permitidas. E essa afirmação ela também está correta, né? A questão está falando ali sobre a situação da emissão e absorção da radiação para os átomos ali, como o Bohr definiu. Só para ilustrar o que a gente está conversando aqui, é o seguinte: lembra que quando o Bohr ele faz os postulados dele, ele divide o átomo em camadas, né? Onde ele chama isso de órbitas estáveis, e aí na física a gente numera elas com um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai indo. E aí, quando o elétron ele precisa fazer uma transição entre essas órbitas estáveis, né, no caso os saltos quânticos, ele precisa ganhar ou perder energia. Por exemplo, se o elétron ele faz uma transição onde ele vai sair do nível 3 e subir para o nível 5, por exemplo, ele vai sair do segundo estado de excitação e ir para o quarto, ele precisa receber uma energia. Essa energia pode ser na forma de radiação, de um fóton, né? Recebendo essa radiação, por exemplo, ele vai fazer um salto quântico. E a ideia é que ele precisa absorver exatamente a diferença de energia entre os níveis que ele está trocando, no caso entre o 3 e o 5. Agora, se o elétron ele fizer uma transição onde ele volte, sei lá, do nível 4 para o nível 1, por exemplo, do terceiro estado de excitação para o estado fundamental, né? O nível 1, para quem não lembra, é o estado fundamental. Aí, nesse caso, ele precisa fazer a emissão de uma radiação, tá? Precisa fazer a emissão de uma radiação, e essa emissão vai ser na forma de um fóton também. Então ele vai emitir uma radiação, e a mesma história. A radiação ela tem que ter a energia exatamente igual à variação dos estados que ele vai fazer. Então é isso. Essa afirmação está certa, está de acordo aí com um dos postulados do Bohr a respeito dos saltos quânticos do modelo atômico proposto por ele. Então essa aqui está ok. Sabendo que a 1 e a 2 estão certas, a gente já pode tirar a alternativa A, alternativa C, alternativa D, e aí ficamos entre a B e a E, né? Tem que ver se a 3 está certa ou não. E aí o que diz a 3? Ó? Nem todas as órbitas são permitidas, apenas aquelas nas quais a energia é um múltiplo inteiro de uma quantidade fundamental. E aí o erro dessa afirmação, ela está errada então.
O erro dela é esse múltiplo inteiro aqui, ó. Isso aqui é o que faz essa afirmação estar errada. Vamos entender o seguinte. Segundo, né, os postulados do Bohr, segundo a teoria do Bohr, para a gente calcular a energia de um desses estados, a gente vai pegar a energia do estado fundamental e dividir por N na 2. Essa é a equação que a gente usa para o átomo de hidrogênio, né? O detalhe, gente, é justamente esse. Se a gente fosse pegar e analisar então essa situação, o que a gente tem? Que se a gente separar isso aqui, que é 1 sobre N na 2 vezes a energia do estado fundamental. E se a gente pegar isso aqui, a gente tem que entender o quê? Que esse N, o N é um número inteiro. Então o N pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e assim vai indo. Só que quando tu fizer essa divisão aqui, ó, além do N ser ao quadrado, quando tu fizer essa divisão, tu não vai ter um número inteiro, né? No caso ali, se N for 2, tu vai ter 1 sobre 2 na 2, 1 sobre 4 no caso, que daí já vai dar 0,25. Se o N for 3, tu vai ter 1 sobre 9, se o N for 4, 1 sobre 16, então tu não vai ter um número inteiro multiplicando essa energia, né? Então é aí que está errada essa afirmação. Olhando as alternativas aí, ficamos com a alternativa B, que diz que apenas o 1 e o 2 estão corretos. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!